Olá, tudo bem com você? Você sabe utilizar o comando spline? Você já ouviu falar nesse comando? Você sabe para que ele serve? Bom, na aula de hoje eu vou te mostrar como você criar e editar spline no AutoCAD, beleza? Só para te adiantar, o comando spline edit que eu vou te ensinar nessa aula, ele tem 20 subcomandos. É muita coisa, tá certo? Então, se prepara aí, porque essa aula vai ser muito 10, tá? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Arlan Alves, eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho com projetos de tubulação e AutoCAD há mais de 10 anos. E eu criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar o meu conhecimento com você. Então, se você gostou dessa ideia, já deixa aquele joinha aí para nos incentivar a continuar produzindo conteúdos como esse para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula que nós vamos postar aqui, beleza? Bom, eu estou aqui com a tela do AutoCAD aberta e eu já criei aqui alguns elementos estratégicos para facilitar o entendimento da nossa aula, beleza? Bom, o comando spline ele pode ser acessado de duas maneiras. Através do atalho de teclado, que é o SPL, tá certo? Você digita SPL e aí você já está dentro do comando. Ou você pode vir aqui na guia Home, né? Aqui na Ribbon você vem na guia Home, expande aqui a opção do Draw aqui. E aqui eu tenho as duas opções do spline. Eu tenho a primeira opção que é spline Fit e a segunda opção aqui é o spline CV, tá certo? Eu vou fixar aqui esse cara para ele não ficar recolhendo toda hora. E eu vou começar te mostrando aqui como construir cada um desses dois spline, beleza? Eles são bem simples de utilizar, a construção deles é tranquila. A parte que é mais complicada e que tem mais opções é a parte de edição do spline, que geralmente é uma parte que a maioria das pessoas nem utiliza esses recursos, porque às vezes eles nem sabem direito, nem que sequer que existe, tá? Então vamos lá, vamos criar esses dois spline aqui, na forma Fit e na forma CV, para a gente comparar os dois e perceber qual é a diferença entre eles, tá certo? Bom, eu vou clicar aqui na opção Fit e eu tenho aqui, ó, embaixo eu tenho três opções aqui, ó, três subcomandos. Eu tenho a opção Método, a opção Keynotes e a opção Objects, tá certo? O método eu alterno entre Fit e CV, que é o que eu já tenho dois comandos separados aqui, ó, o Fit e o CV, são esses mesmos dois aqui, ó, o Fit e o CV, tá certo? Então tanto faz. Se eu pegar o Fit e depois eu quiser mudar para CV, eu consigo mudar aqui. Se eu pegar o CV e quiser mudar para Fit, também eu consigo mudar aqui, beleza? Então tá certo. Aqui eu vou deixar como Fit a princípio. E aí eu tenho a opção, essa Keynotes aqui. Esse Keynotes, eu tenho a opção, ele fala assim, ó, entre com o Keynote Parameterization. Aí eu tenho a opção aqui, ó, Short, Square Root e Uniform. Ele vem setado aqui com a opção Short, eu vou deixar essa opção Short por enquanto. E vamos lá, vou criar esse cara, ó. Eu criei aqui, se você observar, são dois pares de linhas, tá? Então eu vou trabalhar assim, ó, eu vou criar o spline fit aqui, ó. Vou clicar aqui, aqui. Vou dar um undo aqui que eu errei, tá? E eu vou clicar aqui. Vou pegando nesses nodes aqui, ó. Eu já criei esses pontos aqui já para facilitar a nossa utilização. No último aqui, ó, você simplesmente sai fora aí e dá ou um clique com o botão direito ou um Enter, tá? E aí ele encerra o comando. Esse cara aqui eu peguei fora, né? Eu vou puxar aqui para não ter que fazer de novo. Eu vou puxar esse ponto aqui para esse ponto aqui, ó, tá certo? Que era aqui que deveria estar. Ok. Beleza, essa aqui foi a opção Fit. Se você expandir essa setinha aqui, ó, você vai ver que ele é Fit, ó, tá certo? Beleza. Agora eu vou criar outra opção, que é essa opção aqui, que é a opção CV, tá certo? Vou clicar aqui e eu vou fazer ele aqui, ó. É o mesmo padrão, tá certo? E a gente vai observar o resultado do spline, tá? E aí de novo eu vou dar um Enter aqui, ó. E olha só a diferença entre um e o outro, tá vendo? Então assim, basicamente o Fit,
onde você clica, ele cria lá o ponto e leva a linha até aquele ponto lá, até aquele vértice. Já na opção CV, ele tem o controle de vértices aqui, mas ele cria uma mediana ali da curva, tá certo? Ele pega uma mediana aqui e cria essa mediana, tá certo? Então, beleza. Essa é a grande diferença entre uma opção e outra. Agora, que nós já sabemos criar aqui o CV e o fit, a gente já sabe disso. Agora a gente tem que acessar o comando de edição. Uma vez que você criou já as suas spline, às vezes você pode precisar modificar essa spline, tá certo? E aí como que você faz isso? Existe um comando chamado spline edit, ou edit spline, tá? Eu vou desmarcar esse cara aqui. E como a gente está querendo editar, eu vou ter que acessar um comando de edição, tá certo? E para fazer isso, eu posso digitar também no teclado, edit spline, ou eu posso vir aqui na guia home, no painel modify, e eu vou expandir aqui o modify, tá certo? Vou fixar ele aqui também. E eu vou pegar a opção aqui, ó, essa opção aqui, ó, edit spline, tá certo? E eu vou clicar nesse cara aqui. E o primeiro passo aqui é selecionar uma spline para fazer a edição, tá certo? Então vamos lá, eu vou clicar nesse cara aqui e observe que ele tem um monte de opções aqui, ó. Eu tenho o close, o join, o fit, o edit vertex, o convert to polyline. Então se você quiser converter uma spline para uma polyline, você tem essa opção aqui, tá certo? Você tem a opção reverse, a opção undo e a opção exit. Só aqui, ó, já foram 8 opções, né? Já foram 8 opções, só aqui. Eu falei que ele tem 20 opções, tá certo? Só aqui já tem 8, beleza? Então tá ok. Aí eu vou fazer o seguinte, o que que faz essa primeira opção aqui, o close? Você vai clicar nele aqui e olha lá, ele vai fechar o início da spline com o fim da spline. É basicamente o que esse cara faz. Observe aqui na linha de comando que quando eu cliquei em close, a opção que era close aqui, ela virou open, né? Porque se eu quiser abrir, eu posso. Eu venho aqui, ó, e dou um open. E aí ela abre. A mesma coisa se eu tivesse uma spline fechada, e aí já ia aparecer aqui para mim o open. E aí eu poderia clicar aqui e ele ia abrir, tá certo? A opção join é para você juntar mais spline, para você juntar uma spline com outra, tá certo? Eu já fiz uma aula falando sobre o comando join, e se você quiser ver mais a respeito do comando join, porque eu tenho o comando join, existe um comando separado, ele está aqui dentro como um subcomando do edit spline, mas existe um comando join totalmente fora, que não depende de nenhum comando, que faz a mesma coisa que esse join aqui dentro, tá certo? Então eu vou deixar no card aqui para você dar uma olhada depois, tá certo? E a opção Fit Data, quando você clicar aqui, ó, olha que louco essa parada. Apareceu um monte de outros subcomandos, tá certo? Apareceram aqui mais 7 subcomandos. E aí, quando eu estou falando 7, eu não estou contando os repetidos, tá? Então, por exemplo, ó, se você contar aqui, na verdade tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que o close já estava lá, eu já falei dele. O exit também já estava lá e ele serve somente para sair dessa opção. Clica aqui, ó, e ele sai, tá certo? Então, vou clicar aqui de novo no Fit Data. E a primeira opção aqui é o Edit. O que é esse Edit? Você vai clicar nesse edit aqui, ó, e ele vai te permitir adicionar, como se você quisesse continuar a sua spline. Então eu posso pegar aqui, ó, e eu vou continuar ela. Eu vou desmarcar aqui e vou fazer assim, ó, vou continuar, tá certo? Então ele te permite continuar a spline, tá certo? Você pode, em vez de você criar um outro segmento de spline, você pode continuar a spline que você já começou ela e parou até um determinado ponto, e aí você pode continuar ela dali para frente, tá certo? Eu vou cancelar aqui, tá? Só para não fazer essa alteração, eu não quero fazer ela. Beleza. E a próxima opção, que é o close, que eu já mostrei para você, ele também está aqui. Aqui tem o delete, então, por exemplo, eu não quero essa spline inteira do jeito que está aqui. Você vai pegar a opção delete e aí você vai clicando nos pontos aqui, ó. Vou deletar esse cara, delete esse cara, delete esse cara, tá certo? E aí você vai deletando
as partes do SP-Line, beleza? E o próximo aqui é essa opção King, tá certo? Quando você entra nessa opção King, você tem a opção basicamente de colocar mais segmentos aqui dentro, ó, tá certo? Eu posso colocar, adicionar uns pontos aqui, uns vértices aqui, ó, tá certo? Eu posso ir adicionando vértices aqui, ó, tá certo? Eu vou clicando e vou adicionando os vértices. E aí eu dou um exit. E aí se eu der outro exit aqui, der outro exit, observe agora, ó. Eu não tinha esse vértice aqui no meio, ó, tá certo? Observe o comportamento desse vértice, ó. Ele ficou pontudo ali, ó. Percebeu que ele ficou pontudo? Ele não fez um raio, uma curva bonitinha, igual esse vértice aqui, ó. Tá vendo? Esse vértice aqui, ele faz uma curva. A opção King, ele cria uma ponta aguda mesmo ali. Um negócio reto, tá? Olha só. Beleza? Eu estou te mostrando isso para você entender, porque nós vamos ver que nós temos uma outra opção, que é o ADD Vértice. Você vai conseguir adicionar um vértice. Esse aqui é o King. Você adiciona um ponto aqui, um ponto reto. E a diferença dele é justa. Eu vou te mostrar, você vai entender agora quando eu te mostrar o ADD Vértice, você vai entender essa diferença aqui entre o King e o ADD Vértice, tá certo? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, só que eu tô lá com os King aqui, ó, tá certo? Os King estão aí, eu não vou tirar eles não, vou deixar eles aí. E eu vou voltar lá no comando. E a gente estava aqui, ó, no King, tá certo? Aí eu tenho a opção de Move, que eu posso mover um vértice, eu clico nele aqui, ó, e ele seleciona primeiro o primeiro vértice. Então é o primeiro vértice onde você iniciou lá a sua SP-Line, tá certo? Mas se você não quiser mover esse primeiro vértice, você tem a opção aqui de Next. Observe que apareceram mais 3 opções aqui, tá vendo? Ó, o Next, o Preview e o Select Point. Eu vou dar um Next aqui, ó, e você pode ir passando ali, ó, os vértices, tá vendo? O grip vermelho é o grip que está corrente, tá certo? E você pode ir movimentando ele, ó. Tá vendo? E também você pode ir dando um preview aqui, pode ir voltando, ó, tá certo? Você pode ir voltando ele. Ah, eu quero mover esse cara, eu não quero esse cara, ele tá aqui, eu quero deixar ele aqui, ó, nesse ponto. Beleza. Moveu lá, você dá um Enter. E aí você dá um Exit aqui, ó. Beleza. E aí ficou lá o ponto na posição que você moveu, tá certo? E aí eu tenho a próxima que eu tenho essa opção Purge. Se você der uma olhada, quando eu utilizei a opção Purge, basicamente, ó, ele transformou a minha SP-Line, que era uma Fit, em uma SP-Line com Ctrl Vértices, que é a SP-Line CV, tá certo? Que é controle de vértices. E então, assim, eu fiz isso aqui para te mostrar, e eu não recomendo muito você usar essa opção Purge. Eu estou te mostrando só o que ela faz, mas se você fizer isso, você vai transformar a sua SP-Line, que é Fit, numa SP-Line CV. E talvez você não queira isso, beleza? Então aqui eu vou dar um undo, aqui, vou clicar aqui na opção undo e vou voltar ela, tá certo? Para ela não quero ela com Ctrl Vértices, tá certo? Bom, a próxima aqui é essa opção Tangentes. E aí eu tenho essa opção aqui, ó, Default, né? System Default. Eu posso clicar nela aqui, ó. Essa opção tangente, ela não faz muito sentido, tá? Então eu vou pular ela aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. Essa opção tolerância aqui também não é muito utilizada, tá? Eu vou clicar nela aqui para você ver, ó. Ele tem uma tolerância aqui, mas eu não vou mexer com isso, tá certo? Vou deixar assim mesmo. E a próxima opção aqui é o Exit para sair. Então beleza. Aí com isso a gente concluiu a opção aqui, ó, Fit Data. Todos esses subcomandos estavam dentro desse Fit Data, tá certo? E agora o próximo aqui eu tenho esse Edit Vértice, tá certo? Eu posso editar os vértices da minha SP-Line. E aí eu posso clicar aqui, ó. Eu posso deletar, eu posso adicionar um vértice. O adicionar vértice é aquilo que eu tinha falado para você do King lá, tá vendo? Ó? Eu posso adicionar um vértice aqui, posso adicionar um vértice aqui, aqui. O resultado é outro, é bem diferente o resultado, certo? Não, olha, se eu clicar aqui, se eu selecionar ele aqui e puxar, ó, olha o que acontece, ó. Lembra que o King lá que a gente tinha adicionado, ele ficava um canto vivo ali, um ponte agudo, né? Vamos falar assim. Quando eu adiciono um vértice, ela tem a característica curva, ó, de fazer a curva, tá vendo? Ó? É diferente, o resultado é muito diferente, tá certo? Olha só, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. E aí o próximo aqui é a opção Delete. E eu posso selecionar ele aqui, ó, e eu posso deletar os vértices também. Eu posso deletar esse vértice, posso deletar esse, clicando aqui, ó, tá vendo, ó? E vou deletando os vértices, tá? Vou cancelar
A próxima opção aqui é esse Elevate Order. Ele tem a opção 4 aqui, ó. Ele é no mínimo 4, tá? Se eu tentar colocar 2 aqui, ó, ele não vai funcionar. Ele vai falar o seguinte, ó. É requerido um valor inteiro entre 4 e 26, tá certo? O que que é isso? Isso aí é meio que a precisão, né, do spline, tá? Se você for aumentando aqui, ó, você vai ter que ir aumentando. Eu acho que ele não aceita números. Ó, eu vou colocar aqui 5, por exemplo, tá? Eu vou dar um Enter. Bom, esse Elevate Order aqui, ele já começa aqui com a opção 4. Ele não aceita, com esse Elevate Order, o mínimo para ele é 4. Ele já começa com 4 aqui. Se você tentar colocar o número menor, ele não vai aceitar. Se eu colocar 2 aqui, ele vai dar essa mensagem aqui, ó, falando assim, ó, requerido o número inteiro entre 4 e 26. Então ele só aceita números entre 4 e 26. Ele não aceita nada fora desse range aqui, tá certo? E o que que esse cara faz? Ó, vou digitar 10 aqui para você entender, tá certo? Vou dar um Enter. Observe, ó, a quantidade de pontos que ele tem aqui, ó, esses pontinhos azulzinhos, tá vendo? Eu vou dar um Enter ali, ó, e olha lá, olha o tanto de pontos que ele criou. Percebeu? É como se ele criasse mais vértices para você poder ter um controle maior dessa spline, entendeu? Você deve tomar muito cuidado ao utilizar esse comando, porque é o seguinte, ó. Beleza, agora ele está 10, tá certo? Se eu tentar voltar lá para os 4, olha o que vai acontecer. Ele não vai aceitar mais. Agora ele está falando que é requerido um número entre 10 e 26. Ele não aceita você voltar. Então como é que você vai fazer isso? Como é que você vai voltar? Se você precisar, eu coloquei 10, eu não quero mais. Você cancela, né? Você simplesmente sai do comando, né? E você cancela. Você pode dar um undo aqui, ó, tá certo? E aí você voltou aqui, tá certo? Agora se eu der uma olhada lá novamente, ó, aqui no Elevate Order, ele voltou a 4, porque eu utilizei o comando undo ali, tá certo? Um subcomando do spline undo, beleza? Se você já tiver saído do comando, usar o comando Ctrl Z para desfazer, tá certo? Se você tiver saído do comando, salvou seu arquivo, fechou e abriu de novo, infelizmente já era, você não vai conseguir voltar, tá bom? Então beleza. Agora, a próxima opção aqui é o Move. Esse Move ele faz a mesma coisa que eu já te mostrei na opção anterior. Ele move um vértice, tá? Então eu vou aqui, ó, só para você ver rapidinho, ó, vou mover esse cara para cá e beleza, vou dar um Exit. Ó, na verdade, vou mover aqui, ó, para ficar mais claro, tá? Então beleza, deu um Exit, ó, beleza? Então ele faz a mesma coisa que a gente já falou. Não vou ficar enrolando muito aqui não para a gente não perder muito tempo. A próxima opção é essa Wait. O que esse cara faz? Ó, observa aqui que ele tem o New Wait Current 1, tá certo? O valor tá 1. E aí você pode dar um Next, porque ele faz isso para cada vértice, tá certo? Você pode ir navegando nos vértices aqui. Você pode pegar essa opção Select Point e escolher um vértice aqui no meio, ó. Você tem que clicar no vértice, né? Então você clica aqui, ó, sei lá. Então você pode pegar essa opção Select Point aqui, ó, e você pode clicar no vértice aqui, ó. Posso clicar nesse vértice, tá certo? Show. Aí você vai entrar com um novo valor aqui. Ele tá 1, né? Sei lá, vamos colocar aqui 10. E olha lá o que aconteceu, ó, tá certo? Basicamente ele é o controle, ele controla aqui a tolerância aqui entre com que essa curva vai ser feita, tá? Essa medida é uma medida meio maluca, não dá para você ter um controle preciso disso, tá certo? Eu vou voltar aqui para 1, ó, tá certo? Olha lá o que aconteceu, tá certo? Quando eu coloco 10, olha o que acontece, tá? Então assim, é um negócio que você tem que ir meio que testando aí para ver o comportamento, tá? Vou pôr 5, ó, tá? Vou pôr 2, tá vendo, ó? Ele é meio maluco, ele não tem uma proporcionalidade, uma razão meio lógica, tá certo? Então tá bom, para você ver aí o que esse cara faz. E aí eu tenho a opção Exit aqui, e com isso a gente concluiu a opção Edit Vértice aqui. A próxima opção aqui é o Convert to Polyline, tá certo? E a outra opção é o Reverse. Lembra que eu falei para você aqui da ordem do primeiro, que quando eu vou editar aqui ó, o vértice, e eu vou dar um Move, ele entra no primeiro vértice. Ó. Esse aqui é o primeiro vértice, tá vendo? Ó? É o primeiro vértice, e aí o segundo, o terceiro e até o último vértice lá. Tá certo? Lá em cima. E aí, quando eu tenho nessa opção aqui que eu tenho o reverse, ela inverte a ordem, tá certo? O que era o primeiro vértice passa a ser o último
e o último passa a ser o primeiro, certo? Então é exatamente isso que o reverse faz. Então se você clicar aqui ó, em reverse, agora eu voltar lá e entrar aqui no edit vértice e pegar o move, ó, olha lá, ele começou lá em cima agora, tá vendo? Ó? Por quê? Porque eu mudei, eu reverti a spline, tá certo? Eu inverti o ponto de partida da spline, tá bom? Beleza, vou dar um exit aqui, vou dar um exit aqui, e o undo ele desfaz uma alteração, o exit ele sai do comando. E agora só faltou te mostrar o comando convert polyline. Eu vou clicar no convert polyline e ele pede aqui para me especificar uma precisão. Eu vou aceitar esse 10 mesmo aqui, não tem problema, e vou dar um enter. E aí ele já converteu. Agora o meu objeto ele deixou de ser uma spline e agora ele é uma polyline, tá certo? E aí ele criou vários segmentos de polyline aqui, tá certo? Para ele tentar fazer as curvas, tá? Porque uma polyline é reta. Ela é reta, tá certo? Entre esse ponto e esse ponto é uma reta. Ele não é uma curva, tá certo? Então ele cria vários segmentos, ó, para poder tentar imitar a curva que tinha na spline, beleza? Bom, então com isso a gente conclui. Bom, se você gostou desse vídeo aqui, se você gostou dessa aula sobre spline, sobre edição de spline, já deixa um joinha aí para nos incentivar a continuar produzindo conteúdos como esse. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula que nós vamos postar aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.